Olá! Talvez você já tenha passado por uma situação assim. Você faz as contas e percebe que o seu orçamento mensal está mais apertado. E talvez o problema não seja a falta de dinheiro, mas a falta de planejamento. Se for esse o caso, então fique ligado na reportagem feita pela Rafaela Pelosi, estudante de jornalismo aqui da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Olha só. Poupar dinheiro para trocar de carro ou comprar um apartamento parece estar bem distante da realidade de alguns brasileiros, não é mesmo? Principalmente em um país onde mais de 13 milhões de pessoas estão desempregadas e cerca de 63 milhões estão endividadas. Com esse cenário, somado às contas habituais como o aluguel, a fatura do cartão de crédito e as despesas com o supermercado, fica difícil poupar. Mas o que falta para as pessoas começarem a se planejar financeiramente? As pessoas não estabelecem metas. Tá? Porque se eu tenho uma meta de comprar um carro, eu vou me programar para isso. Tá? Então, daqui 2 anos eu quero comprar um carro. Eu começo a poupar uma parte do que eu ganho hoje para dar uma entrada maior, para pagar uma quantidade menor de juros na aquisição do carro daqui a 1 ano. Tem muita gente que ganha muito dinheiro, mas gasta muito também. Tem gente que ganha pouco e consegue se organizar. Então, para construir patrimônio, tem que saber administrar bem o dinheiro. Organização é a palavra. Se você quer ter uma vida financeira saudável, você precisa aprender a se organizar. Eliminar dívidas antigas, prever gastos inesperados, gastar só com o necessário, são algumas das atitudes comuns para quem quer atingir uma vida financeira estável. Independente se a pessoa for colocar no investimento A, B, C ou D, se ela começa a guardar e coloca, mesmo que seja pouco, R$5, R$100, R$1.000, pelo menos ela começar a guardar. Por isso, definir o objetivo e estabelecer metas mensais são um bom começo para quem quer sair do vermelho e poupar. Ao estabelecê-las, você condiciona sua mente a cumprir etapas para atingir aquilo que você quer. A mesma coisa acontece quando a gente quer emagrecer. Supomos que o seu objetivo é emagrecer 10 quilos. O que você faz? Come tudo que tem vontade sem controle? Não, né? Você provavelmente vai se matricular em uma academia, marcar uma consulta com um nutricionista e se alimentar com produtos menos calóricos, certo? A mesma coisa precisa ser feita com o dinheiro. Se você quer comprar um computador, precisa planejar para pagá-lo, sem comprometer as suas finanças. Se ainda assim você tiver dificuldades em ajustar as suas finanças, saiba que existem hoje especialistas em saúde financeira no mercado de trabalho. Eles avaliam o perfil econômico de cada cliente e orientam sobre as melhores alternativas de investimentos. Tá, você pode me dizer que não tem dinheiro para pagar um profissional desses. Eu entendo, mas não desanime. A solução pode estar mais próxima do que você imagina. Existem aplicativos para tudo hoje em dia, inclusive para quem quer organizar as finanças. Eles ajudam, desde que a pessoa esteja disposta a se ajudar. Ou seja, eu tenho um aplicativo, tenho a minha meta, estabeleci o cronograma. Aí o aplicativo ele vem como suporte para eu conseguir atingir as minhas metas num período mais curto. Ele é um apoio, mas ele não vai definir se você vai ter sucesso ou não. Você viu aí na reportagem uma boa dica de como organizar as contas, não foi? O uso de aplicativos de finanças. Mas tem gente que tem uma preocupação com essa presença massiva da tecnologia em nossas vidas. Dizem até que a inteligência artificial, por exemplo, poderia colocar em risco a vida dos seres humanos. Mas será que isso é verdade? É o que a gente mostra na próxima reportagem. Eva! Quando se fala em inteligência artificial, é isso que muitas pessoas imaginam. Robôs inteligentes e sofisticados capazes de imitar os humanos. E quanto mais inteligentes e parecidos conosco, mais perigosos eles seriam. Get down. Agora esqueça tudo isso. O objetivo das empresas que investem em inteligência artificial não tem nada a ver com robôs que vão dominar o mundo. Go now! Trust me. É
Essa tecnologia tem sido usada para tarefas mais simples do seu dia a dia, como postar fotos no Facebook, por exemplo. Então a gente tem muitas... É o que esse especialista veio explicar em uma palestra na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Quem usa Netflix, Waze, Uber, Google, Facebook, tudo isso usa inteligência artificial, né? Quando você posta uma foto no Facebook, ele sugere que marque pessoas, porque ele reconheceu. Então a gente já usa isso há bastante tempo, a gente não se dá conta. É difícil imitar 100% do que seu cérebro faz. Um grupo de cientistas europeus chegou perto disso. Eles criaram um algoritmo capaz de simular o cérebro humano. Mas tem um problema: nenhum computador do mundo é capaz de rodá-lo. O grupo só conseguiu reproduzir 1% da capacidade do algoritmo. Mas o grande segredo da inteligência artificial não está em supercomputadores, não. E sim em algo que até uma criança faz todo dia: aprender. A aprendizagem ela é um processo contínuo, é um processo que a gente chama de um processo de adaptação. Então você constrói um algoritmo, você constrói uma ferramenta, ela vai ter que se adaptar a uma determinada situação para poder resolver aquele problema de maneira bem sucedida. Alterar algum parâmetro do próprio sistema, ele vai ajustar algum parâmetro do próprio sistema para que ele responda cada vez melhor, de uma maneira similar ao que nós humanos fazemos. Basta ver o que acontece quando aprendemos a andar ou pedalar. Você vai enfrentando diferentes situações e desenvolvendo habilidades, até virar craque. Esse talento é importante para um programa interagir com seres humanos, por exemplo. É porque cada pessoa tem características diferentes. Ele é muito interessante porque nos ajuda, por exemplo, se a gente pensar em interação de voz, interação com linguagem natural. Então poderia ter uma automação industrial, residencial e dar comando de voz ou receber informações. Na década de 50, Alan Turing, um pioneiro da computação, criou um teste para avaliar se uma máquina era inteligente o bastante para imitar um humano. Em 2014, um computador conseguiu passar pela primeira vez no teste. Ele enganou uma banca de jurados da Universidade de Reading, em Londres. É por isso que muita gente tem medo de que a inteligência artificial, em vez de eliminar humanos, sirva para eliminar empregos e profissões, substituindo os humanos. Será que corremos esse risco? A gente costuma falar que existe uma diferença entre profissão e tarefa. O que vai mudar são algumas tarefas dentro das profissões. Então é isso. O jeito é confiar na capacidade da nova geração para solucionar essa questão no futuro. Com o avanço da tecnologia surgem novos problemas. Esses novos problemas exigem respostas em que só se obtém continuando estudando, entendendo o porquê que aquilo surgiu para poder você dar uma solução para aquilo. Falando em tecnologia, tem outro assunto que preocupa algumas pessoas. Será que a tecnologia interfere no hábito de ler? O Tarek, que também é estudante de jornalismo aqui da Universidade Presbiteriana Mackenzie, acompanhou um evento que tratou desse assunto. Olha só. Cada vez mais as pessoas vêm substituindo as atividades do dia a dia por mecanismos digitais. Parques de diversão por jogos eletrônicos, brinquedos por tablets, livros e jornais por dispositivos móveis. E no meio desse furacão tecnológico, ninguém fica de fora dessas transformações. Escolas, escritórios, lavouras, museus e inclusive a literatura. Para entender como a relação entre a literatura e a tecnologia está presente nos dias de hoje, o curso de Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie realizou uma série de palestras no Congresso Mackenzie Letras em Rede. Qualquer tecnologia ela é bem-vinda, ela é sempre saudável no sentido de que ela pode difundir mais as questões literárias, desde também que se faça uma ressalva de que a tecnologia ela não interfere no processo de leitura. Eu acho que pouco importa o suporte onde você está lendo. O importante é que se leia. E eu acho que essas novas tecnologias de comunicação que a gente tem experimentado, elas, na verdade, têm feito muito bem, porque elas têm ampliado o número de pessoas que escrevem, o número de acesso aos livros. Eu acho muito positivo. A rede cria este fenômeno de acesso. E em termos de
vamos dizer, reconhecimento, eu acho que muita gente, quer dizer, aqui não há essa promoção para a literatura ou a ficção, mas a rede pode ajudar nessa distribuição e tudo isso. Então, eu sou otimista nesse sentido. Eu acho que só a rede e o computador só podem ajudar a melhorar assim, não somente a situação da alfabetização, mas a criar assim, recursos para isso ir para frente. Os alunos presentes ainda tiveram a oportunidade de assistir à palestra de um dos escritores mais renomados da literatura brasileira, Inácio Loyola Brandão. A literatura se reinventa a cada momento. E a literatura não depende de tecnologia, depende de talento e criatividade. E ela vai usando todos os recursos e todos os vários meios que tem. A gente já leu na pedra, a gente já leu no papiro, a gente já leu no pergaminho, e a gente vai ler de uma outra maneira. O que não vai morrer e o que não vai mudar é a literatura. É aquilo que a gente tem para contar. É a ficção, é a fantasia, é a imaginação, é a indignação e tudo isso que a literatura faz. A indústria vive uma grande revolução científica, que promete não só transformar a vida das pessoas, mas também mudar o rumo de algumas profissões, como por exemplo a dos engenheiros. E foram justamente os engenheiros o público-alvo da palestra A Importância da Inovação no Desenvolvimento Tecnológico da Indústria, que aconteceu na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Inovar é você criar algo diferente, mesmo que esteja dentro dos padrões que a sociedade já conhece. A inovação é realmente o motor do futuro. Nós temos na indústria uma série de tecnologias que estão passando agora por um processo, inclusive, disruptivo. Isso acontece através da inovação. Isso é o futuro, sem dúvida, da engenharia, ser empreendedor, criar, inovar. Muitas inovações e descobertas nascem nos laboratórios e centros de pesquisa de universidades. O Mackenzie, por exemplo, tem centros voltados ao grafeno, telecomunicações, radioastronomia e astrofísica. O grafeno é voltado para nanomateriais, materiais bidimensionais que têm um futuro grande no mercado industrial, mas que ainda carece de pesquisas de aplicação. Temos um outro centro de pesquisa voltada para telecomunicações, que é responsável inclusive pelo desenvolvimento do padrão brasileiro de TV digital. Temos ainda o CRAAN, que é o Centro de Radioastronomia e Astrofísica, cujas pesquisas são mais voltadas para as pesquisas espaciais, e em especial o que acontece com o Sol, as explosões solares e qual é a influência das atividades solares sobre as telecomunicações e sobre o planeta de uma maneira geral. Internet das coisas, robótica, inteligência artificial, banco digital e biotecnologia são alguns dos exemplos mais atuais de inovações tecnológicas que abriram novos campos de trabalho para os engenheiros. O que permite a criação de conhecimento, de novas aplicações para materiais, é o desenvolvimento tecnológico. O nosso programa fica por aqui. Hoje nós falamos bastante sobre tecnologias e inovações, não é? Pois é, o Mackenzie Movimento vai sempre trazer muito conhecimento e informação aplicada ao seu dia a dia. Eu vejo vocês na próxima edição. Até lá!